Olá, gente, amiga do tricô. Meu nome é Silvia Regina, tá? Eu sou a dona do blog Mania de Tricotar. Lá no meu blog vocês vão encontrar meus vídeos, vocês vão encontrar muita receita bonita de tricô, de crochê, ponto cruz. Ok, gente? É só ir lá, botar no Google blog Mania de Tricotar que vocês acham. Ok? E hoje eu trouxe para vocês esse lindo vestido, vai ser nossa aula de hoje, tá? Esse vestidinho aqui, olha que gracinha, gente. Olha que vestido mais gracioso, tá? A minha mesa aqui é pequena, então eu tenho que mostrar assim por partes. Vejam a sainha dele, tá? A cinturinha toda em lilazinho. E a blusinha em branco, ficou lindo essa combinação de cores, tá? Esse vestido, ele tem o comprimento total dele é de 43 centímetros, comprimento total. E ele tem de largura 27 centímetros. Então, a partir de 10 meses... 8, 9 meses, 10 meses, dependendo do tamanho da criança, tá, gente? Vai até 1 ano e meio, mais ou menos. Vejam aqui as costas, tá? Aqui as costas do vestido, toda inteiriça, a sainha. Ok, gente? Essa vai ser nossa aulinha. Tá vendo? Aqui a cava, aqui a manguinha. Esse vestido ficou muito lindo, gente. É uma peça que a criança vai poder aproveitar bastante. Vai dar por um bom tempo, tá? Então, é fácil de fazer. Os pontos são fáceis de fazer. Vejam, aqui ele leva 4 botõezinhos, tá, gente? Ali abre aqui na frente, tá? É uma peça fácil de fazer. Os pontos são bem fáceis de fazer. Não tem segredo nenhum. Ok? Então eu vou passar para vocês agora a lista de material que eu usei para trabalhar esse vestido. Eu fiz aqui a saia, gente, com a linha diamante, tá? Com fio diamante baby da Círculo. Um novelo sobrou isso aqui, gente, olha. Usei um novelo para fazer a frente e as costas e sobrou isso aqui, tá? Foi com o diamante baby que eu trabalhei a saia do vestido. Foi com essa linha, tá? Essa linha diamante baby, ela tem 350 metros, tá? Tem um tex de 285, o tex dela é 285 e essa cor, a cor é 9752. A cor é 9752. Dessa linha diamante aqui. Ok, gente? Trabalhei a saia com a linha diamante. Depois eu trabalhei aqui a cintura na cor lilás, tá? Com a mais bebê da Círculo de 100 gramas. Tem um tex de 200, tá? O tex dela é de 200. E essa cor aqui lilazinha, tá? Que é a cor alfazema. Ela é 01, não, minto. A cor é, deixa eu pegar os óculos, gente, eu tô sem óculos. Aqui, 6140. Essa cor alfazema aqui, 6140, tá? Mais bebê da Círculo, que eu trabalhei aqui a cintura do vestido. E trabalhei com a lã mais bebê também da Círculo para fazer o peitinho do vestido na cor branca, tá? O tex de 200, novelinho de 100 gramas, a cor é 0010, que é o branco, tá, gente? 0010 da mais bebê. Então eu usei essas 3 linhas, tá? Essas 3 cores aí para trabalhar esse vestido. Eu trabalhei esse vestido, gente, todo na agulha número 4. Agulhas número 4. Para fazer a saia, aqui, ó,
a cintura e a blusa. Todo o vestido foi trabalhado com agulhas de 4 milímetros. Precisei usar um alfinete auxiliar. Quem não tiver alfinete auxiliar pode usar uma agulha com um pedaço de linha, tá? Uma agulha de tapeçaria com uma linha de outra cor para separar aqui é metade do vestido para fazer uma parte e depois fazer outra aqui na frente, tá? Precisei usar 4 botões, tá? Trabalhei aqui com 4 botõezinhos e tesoura, gente. E tesoura para cortar o fio. Foi só isso. Esses foram os materiais que eu usei. Ok? Essa aula tá muito bonitinha. Esse vestido é bem fácil de fazer. Vocês não vão ter trabalho nenhum, gente. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês para deixarem um like para mim. Deixa um like para mim, tá? E se inscrevam no canal, que eu vou vir com novidades agora aqui no canal, tá? O canal vai vir com bastante novidade, tá certo, gente? Então deixa um like, se inscrevam no canal, que assim que tiver novidade, vocês serão avisados, tá? O YouTube se encarrega de avisar a todos os inscritos quando tem trabalho novo no canal. É só se inscrever e acessar o sininho. Vai lá no sininho e clica em todas. Pronto, aí vocês vão receber todas as novidades do meu canal. Ok, gente? Então vamos à nossa aulinha de hoje? Vamos começar? Bom, gente, para fazer esse lindo vestidinho, nós vamos começar pela saia. A saia vai ficar assim, gente, ó. Já adiantei aqui a parte de trás. A saia fica dessa forma, tá? Olha que coisa linda. Aqui trabalhado todo no novelo brilhante, na linha brilhante, que é essa aqui, ó. Que é essa linha aqui, tá? Quem não quiser comprar o novelo brilhante ou não tem, quer fazer, pode fazer tudo uma cor só. Pode fazer listrado, faz uma parte de uma cor, depois de tantas em tantas carreiras troca de cor. Mas se forem fazer listrado, trocando de cor, gente, vocês só podem trocar a linha pelo avesso, porque ela é toda trabalhada no ponto tricô. Tricô do lado direito e tricô do lado avesso, tá? Então, se for trocar de linha, fazer listrado, por exemplo, tem que trocar pelo avesso, tá certo, gente? Para não ficar aparecendo aquela marca de troca de linha. Eu gosto dessa linha brilhante porque ela já vem toda mesclada e dá esse efeito lindo. Então, eu gosto muito de trabalhar com ela, tá? Então, vamos aprender a fazer primeiro a saia do vestido. Ok, gente? Esse ponto é um ponto de carreira única. Tudo que vocês fizerem no direito vai repetir no avesso. Direito e avesso vai ser sempre o mesmo ponto. Não vai mudar. Nós vamos trabalhar, é obrigatório, tá, gente? Para ficar perfeito. Um ponto de borda no início, tá? Um ponto de borda no início e um ponto de borda no final, tá? Aqui no final. É obrigatório esses 2 pontos de borda. Também serão trabalhados em tricô. Toda saia é trabalhada em tricô, avesso e direito, direito e avesso. O ponto é um só. É um ponto de carreira única. Tudo que vocês fizerem de um lado vai repetir do outro, tá? É só repetição e é muito simples de fazer. Então, vamos aprender esse pontinho. Gente, vocês vão colocar, já fiz aqui, ó, até 2 carreiras, que como é um ponto de carreira única, é só repetir. Vocês vão colocar na agulha número 4, tá? Para trabalhar com essa diamante. Vocês vão colocar 122 pontos. Esse ponto que nós vamos fazer
é o ponto chevron simples, tá? Ponto chevron simples. Então, ele é múltiplo de 12. É um ponto múltiplo de 12. Então, eu pus 120 pontos, que é múltiplo de 12, mais 2 pontinhos de borda, que vai ser um ponto de borda no início e um ponto de borda no final. Então, vocês coloquem na agulha 122 pontos. Ok, gente? Estando com os 122 pontos, façam de conta que essa aqui é a primeira carreira do trabalho, que eu já fiz duas aqui, que é para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Então, eu já fiz duas carreiras, porque é tudo a mesma coisa, direito e avesso, tá? Então, eu tenho 122 pontos na minha agulha, eu vou trabalhar da seguinte forma. Prestem atenção, é muito simples e muito fácil, tá? Vocês vão tirar o primeiro pontinho e passar para outra agulha. Sempre vocês vão fazer isso no ponto de borda. O primeiro ponto vocês vão passar para outra agulha sem fazer, e o último pontinho de borda vocês vão fazer em tricô. A gente sempre tira o primeiro e faz o último em tricô. Tiramos o nosso pontinho de borda. Então agora nós vamos fazer 5 tricô. É tudo trabalhado no tricô, gente. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois que a gente faz 5 tricô, tiramos o nosso pontinho de borda, fizemos 5 tricô, vamos pegar 2 pontos juntos em tricô. Desde a primeira carreira, o ponto é esse, tá, gente? Desde a primeira carreira. 2 pontos juntos em tricô. Agora vamos fazer 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Recapitulando aqui, nós tiramos o nosso ponto de borda, fizemos 5 tricô, 2 pontos juntos em tricô, agora fizemos 4 tricô e agora vem um aumento. Esse aumento, gente, ele vai ser feito da seguinte forma. Tá vendo o pontinho aqui? Tem essa alça aqui da frente e tem aqui a alcinha de trás, né? Então, vocês vão pegar o ponto por trás. Olha, gente, como é que eu faço com a agulha. Eu vou lá atrás e pego a alcinha de trás. Aqui eu vou fazer um tricô e não vou tirar o ponto da agulha. Faço um tricô, venho aqui na frente e faço outro tricô. Então, eu fiz 2 pontos em um ponto só. E agora a gente só vai repetir tudo que nós fizemos. 5 tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 tricô, 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em tricô. E agora 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 tricô, vamos fazer o aumento. Pegamos a alcinha lá de trás, desse jeito, a agulha para trás. A linha sempre vai ficar aqui na frente, porque a gente está trabalhando em tricô. A agulha vai lá atrás e eu pego por baixo o pontinho lá de trás, a alcinha de trás. E faço um tricô. E não tiro da agulha. Volto com a minha agulha, pego o pontinho da frente e faço outro tricô. Já fiz o aumento. Terminou o aumento? 5 tricôs. Repete tudo de novo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 tricô, 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em tricô. Fiz 2 pontos juntos em tricô, agora eu faço 4 tricô. 1,
2, 3 e 4. Acabei os 4 tricô, vem o aumento. Então, eu vou lá atrás, pego a alcinha de trás, faço um tricô, não tiro da agulha, volto com a minha agulha, pego a alcinha da frente e faço outro tricô. Eu acho que deu para todo mundo entender. O ponto é só esse, gente. O ponto é só esse. Vocês vão repetir até o final. E quando virar o avesso, vai repetir a mesma coisa. Nós vamos então fazer até o final, que eu quero mostrar lá no final para vocês uma coisa. Esse ponto aqui, a carreira vai terminar com um aumento e um ponto de borda em tricô. Tá? Vou repetir mais uma vez. Nós fizemos o aumento. Então, toda vez que a gente faz o aumento, a gente repete o ponto. Então, vamos repetir o ponto. Mais uma vez. São 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 tricô, 2 pontos juntos em tricô. Agora vem 4 tricô. 1, 2, 3 e 4. Depois dos 4 tricô, o aumento. Tá vendo aqui o pontinho? Vou pegar a alcinha de trás por baixo. Vou trazer aqui para frente, fazer um tricô. Não tiro da agulha. E na alcinha da frente eu faço outro tricô. Eu acho que deu para todo mundo entender. E agora a gente repete o ponto. É só repetição, gente, até o final. Agora vem 5 tricô, 2 pontos juntos, né? São 5 tricôs, 2 pontos juntos, 4 tricô e o aumento. 3, 4 e 5. Certo? Fiz 5 tricô. Vou fazer agora 2 pontos juntos, 2 pontinhos juntos, 4 tricô, 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4 tricô, é hora do meu aumento. Certo, gente? Agora é hora de fazer o aumento. Olha, o ponto tá aqui. Eu vou pegar por baixo, assim, ó, por baixo, a alcinha lá de trás do ponto. Faço aqui, ó, um tricô. Fiz um tricô, não tiro da agulha. Pego a alcinha da... Vou repetir aqui. Fiz um ponto com a alcinha de trás. Pego a alcinha da frente e faço outro tricô. E agora eu repito tudo de novo. Então, vocês trabalhem isso até o final, que vai terminar com um aumento e um tricô de ponto de borda. Lá no final eu volto com vocês. Gente, chegando aqui no final, ó, 2 pontos juntos em tricô. Agora 4 tricô. 1, 2, 3, 4 tricô. Sobram 2 pontinhos. Aí vocês vão, depois dos 4 tricô, vai dar o aumento. Vamos fazer de novo o aumento. Vocês podem, ó, esticar o fio assim primeiro para soltar o fio. Vocês peguem a alcinha de trás, façam um tricô, não tirem da agulha, peguem a alcinha da frente, faça outro tricô. E sobrou um pontinho. Esse um pontinho é o nosso ponto de borda, que eu falei para vocês que é necessário. Então, aqui eu faço um tricô para terminar a carreira. Essa foi a primeira carreira do ponto. E agora vamos para o avesso. O que a gente vai fazer no avesso? Eu disse que é carreira única, né, gente? Vamos repetir tudo que a gente fez. Simplesmente isso. Só vamos repetir tudo que a gente fizer no direito, a gente vai fazer no avesso. Então, o primeiro pontinho é o nosso ponto de borda. A gente tira o primeiro ponto e faz o último, né? Estou aqui do lado avesso.
o primeiro pontinho eu passo para outra agulha sem fazer. Aí agora vem o ponto. Como é que é o ponto, gente? É 5 tricôs. Espera aí que eu tô perdendo meu pontinho aqui. 5 tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vem 2 pontos juntos em tricô. 2 pontos juntos em tricô. 4 tricôs. 1, 2, 3 e 4. E agora o nosso aumento. Estico assim o ponto, pego aqui atrás, a alcinha de trás, faço um tricô, não tiro da agulha, volto com a agulha para frente, na alcinha da frente, faço outro tricô. E agora eu repito o ponto. 5 tricôs, 2 pontos juntos, 2, 3, 4 e 5. Aí eu faço 2 pontos juntos em tricô, mais 4 tricô, 1, 2, 3, 4 tricô. Depois dos 4 tricô, sempre tem um aumento. Então, pegando aqui na alcinha de trás, eu faço um tricô, venho aqui para frente e faço outro tricô, tudo no mesmo ponto. Terminou o aumento, começa tudo de novo. 5 tricôs, 2 pontos juntos, 4 tricô e um aumento. 5 tricô, 2 pontos juntos, 4 tricô e um aumento. Vocês vão repetir isso até o final. Chega, vai terminar como terminou ali no direito, um aumento e um tricô de ponto de borda. O último ponto de borda a gente faz em tricô. O primeiro a gente só transfere de uma agulha para outra. Então esse é o ponto que vai se transformar nessa sainha linda aqui, ó. Vocês vão repetir o mesmo pontinho no avesso e no direito e no avesso. Vocês vão trabalhar essa saia por 18 centímetros, gente, tá? Aqui já é a cintura da saia. A saia em si a gente vai trabalhar por 18 centímetros. Depois é que nós vamos fazer aqui a cintura. Depois. Vamos primeiro trabalhar 18 centímetros de saia. O ponto fica assim, desse jeito, vejam. Ele fica lindo, é o ponto chevron. Ponto chevron simples. Fica muito lindo para fazer saia. Muito bonito. Tá, gente? Então o ponto é esse. Se ficou alguma dúvida, vocês voltam o vídeo e assistem de novo, gente. Volta o vídeo, assiste de novo, com paciência, com calma, que vocês conseguem, tá certo? Tenho certeza que vocês conseguem. Então vamos fazer a nossa sainha e depois eu volto. 18 centímetros, tá, gente? 18 centímetros de altura. Vamos lá. Bom, gente, eu já tenho aqui meus 18 centímetros de saia. Reparem, aqui, ó. Essa pontinha maior aqui, tá? Vejam, 18 centímetros. Ok? Já tenho aqui meus 18 centímetros. Então, vamos lá. Agora, a segunda parte. Gente, eu tô aqui do lado avesso da peça. Se vocês estiverem do lado direito, vocês façam mais uma carreira, ok? Faz mais uma, passa para o lado avesso, porque agora nós vamos trocar o fio, para que não apareça, tá? Aquela linha de troca, que parece uma costura mal feita, a gente troca pelo avesso, porque nós vamos trocar em tricô. Se eu fosse trocar pelo direito, para não aparecer o fio de troca, eu teria que trocar em meia, tá? Então agora nós vamos trocar o fio aqui pelo avesso em tricô.
Já vou deixar um pedaço de fio para costurar a lateral aqui da saia. Então eu já deixo aqui um pedacinho de fio generoso para costurar, tá, a lateral da sainha. Ok, gente? Cortei o fio e vou deixar esse fio aqui enroladinho assim, ó, para não me atrapalhar, tá? E agora nós vamos passar para o fio lilás, tá? O fiozinho lilás, ó, já deixo aqui, tá vendo? Já para trabalhar depois a costura da saia. Então eu vou aqui, eu tô do lado do avesso, eu vou aqui no primeiro pontinho aqui e passo, tá? Deixa eu pegar aqui o fio e passo aqui meu fio lilás por dentro do primeiro pontinho. Ajusto aqui assim, ó, o fio, ok, gente? Deixa um pedacinho para fazer o arremate direitinho depois na hora de costurar, tá? Então é isso, gente. Aí dou dois nozinhos, um fio com o outro, ó. Um fio com o outro, dou dois nozinhos para não se soltar. Pronto, já fizemos a troca do fio. E agora nós vamos trabalhar uma diminuição aqui, já com o fio lilás, ok, gente? Já com o fio lilás, deixa eu virar um pouquinho mais a câmera para cá, isso. Com o fio lilás, nós vamos trabalhar uma diminuição aqui. Deixa eu pegar os óculos, pronto. Vamos nessa. A gente vai continuar trabalhando com ponto de borda, tá, gente? Até o final do nosso vestidinho. Então, eu vou tirar o primeiro ponto. A gente tira o primeiro e faz o último. E vou fazer mais 10 tricôs, já com fiozinho lilás, né, gente? Estamos com fio lilás. Então, vamos fazer aqui mais 10 tricôs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 tricôs mais o ponto de borda, 11. Certo, gente? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Por causa do pontinho de borda. Agora, como é que nós vamos fazer essa diminuição? Nós vamos tirar de 2 em 2 pontos juntos até sobrarem 11 pontos lá no final. 2 pontos juntos em tricô. Nós estamos trabalhando só com tricô, gente. Agora, mais 2 pontos juntos em tricô. E vamos fazer assim, 2 pontos juntos em tricô, até que restem 11 pontos lá no final. Vamos tirando de 2 em 2, 2 pontos juntos em tricô, mais 2 pontos juntos em tricô, tá? Bom, mais 2 pontos juntos em tricô. Nós vamos fazer assim até sobrarem 11 pontos lá no final. Lá no final eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, gente. Olha, lembra que a gente agora está trabalhando com essa linha aqui, a Mais Bebê Lilás, tá? Nós fizemos a troca de linha por essa linha aqui. Mas aí vai a gosto, a pessoa pode fazer branquinho ou azul, ou com a mesma linha, tá? Vai a gosto, tá certo, gente? Então aqui no final, ó, vim tirando fiz 11 tricôs aqui no início, tá? Aqui no início eu fiz 11 tricôs, aí vim tirando de 2 em 2, foram um ponto de borda, mais 10 tricôs, aí vim tirando 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, 2 pontos juntos, cheguei aqui no final, tem 11 pontos, que será 10 tricôs mais o pontinho de borda, que a gente também faz em tricô, porque a gente tira o primeiro e faz o último. Então, 1, 2,
3, 4, 5, tudo em tricô, hein, gente? 6, 7, 8, 9, 10 e o pontinho de borda 11. Pronto, agora vamos passar para o direito do trabalho. Aqui nós vamos trabalhar 11 carreiras. A gente vai começar a contar a partir de agora, tá, gente? Vamos começar a contar a partir de agora. Nós estamos do lado direito agora. Essa será a primeira carreira. Nós ficamos com 72 pontos na agulha. Nós tínhamos 122. Ficamos agora com 72 pontos na agulha, porque diminuímos 50 pontos. Ok, gente? Então, agora nós vamos trabalhar o ponto barra 1 por 1. Por 11 carreiras. A contar da primeira agora. Tá? E não se esqueçam de continuar trabalhando os pontinhos de borda. Ok? Que nós vamos precisar trabalhar esse pontinho de borda para o trabalho ficar alinhado. Então, a gente tira o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto eu já faço em meia. Então, um meia, um tricô. Um meia, um tricô. É o ponto barra 1 por 1. Um meia, um tricô. E vamos assim até o final, gente. Trabalhando um meia e um tricô até o final. Lá no final a gente se vê. Cheguei aqui no final, ó, fiz um meia e termino com um tricô e mais um pontinho de borda que é feito em tricô. Então, nós terminamos com 2 tricô. Isso não tem problema nenhum, tá, gente? Tem que fazer o pontinho de borda. No final é sempre a gente faz em tricô e o primeiro a gente tira. Já expliquei isso a vocês, tá? Então, aqui do lado avesso, agora vamos para o lado avesso. Já fizemos a primeira carreira. Nós vamos fazer um total de 11. Vai terminar no direito e quando a gente virar para o avesso, nós vamos trocar o fio novamente. Vamos trocar pelo lado avesso. 11 carreiras. Vai dar um total de mais ou menos 3 centímetros, tá, gente? De barra. Mais ou menos 3 centímetros de barra. Então, aqui do lado avesso, a gente vai acompanhar os pontos. Aonde for meia, a gente vai fazer meia. E aonde for tricô, a gente vai fazer tricô. Mas sempre fazendo os pontinhos de borda separado. Então, primeiro ponto a gente tira, passa para outra agulha sem fazer. E aqui, o que vem? Vem meia. Então, eu vou fazer um meia. Depois vem tricô. Vou fazer um tricô. Depois o ponto meia. Depois o ponto tricô. E lá no final, eu vou fazer, no finalzinho, o último ponto em tricô, porque é o ponto de borda. Então, gente, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão trabalhar o ponto barra 1 por 1, sempre acompanhando os pontos. Aonde for meia, vai fazer meia. Aonde for tricô, vai fazer tricô. E respeitando os pontinhos de borda. Trabalhem por 3 centímetros ou 11 carreiras. Eu fiz 11 carreiras, mas se vocês quiserem fazer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, terminem do lado direito, porque no avesso nós vamos trocar o fio novamente, ok? Vamos lá então, vamos tricotar. Eu já fiz aqui as minhas 11 carreiras em ponto barra 1 por 1. Eu terminei aqui do lado direito, as 11 carreiras, eu estou aqui no avesso. Deu mais ou menos, ó, aqui, gente. Olha lá, foram 3 centímetros de barra 1 por 1. Estamos do lado avesso. Quem não tiver do lado avesso, faz mais uma carreira. Passe para o lado avesso. Vamos cortar aqui o fio. Deixa um pedacinho para fazer o arremate. E para costurar esse pedacinho aqui da barra.
tá? Então vocês deixam um pouquinho de fio para fazer isso, cortem o fio e agora vamos passar para o fio branco, tá? Vamos pegar aqui, ó, no primeiro pontinho, vamos pegar aqui o primeiro pontinho da carreira, estamos do lado avesso, tá certo, gente? Vamos passar aqui o fio branco por dentro do primeiro ponto aqui, vamos ajustar o fio, tá? Deixa o pedaço para fazer o arremate, aí damos um nozinho, ajustamos o fio lilás e vamos dar agora 2 nozinhos, fio lilás com fio branco, 1 e 2, para não soltar, certo, gente? Agora nós vamos fazer já com o fio branco, tá certo, gente? Com o fio branco nós vamos trabalhar toda essa carreira do avesso em tricô, tá? Então vamos trabalhar, vamos tirar aqui o nosso pontinho de borda, tá? Não se esquecendo de trabalhar o pontinho de borda. A gente passa para outra agulha e vamos trabalhar todo o restante até o final, inclusive o ponto de borda em tricô, já com fio branco. Estamos fazendo a troca do fio pelo lado avesso para que não apareça a costura, a troca do fio no direito. Então, por isso a gente está fazendo aqui pelo avesso. A gente só pode trocar o fio pelo direito se for em ponto meia. Entenderam, gente? No avesso a gente troca em tricô. Tá? Então vamos fazer tricô até o final. Já fiz toda a minha carreira do avesso em tricô, agora com o fio branco, tá? Trocamos o fio pro fio branco, né? Então nós vamos trabalhar aqui na frente da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui, vamos tirar o nosso pontinho de borda, passar para outra agulha e vamos trabalhar 30 pontos, um meia e um tricô. Por 30 pontos, gente. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, até completarem 30 pontos com mais um pontinho de borda, 31, tá? Nós vamos fazer o ponto arroz nesse espaço, tá, gente? Então, trabalhem um meia, um tricô, um meia, um tricô, até que tenha um total aqui na agulha de 31, que são 30 pontos, um meia e um tricô, mais o pontinho de borda. Então vai dar 31 pontos. Então vamos lá, até completar 30 pontos. Bom, gente, agora que eu já passei todos os meus pontos aqui para o alfinete auxiliar, tá? Eu vou deixar ele aqui para a gente trabalhar depois e vamos trabalhar somente um lado aqui do vestido, ok, gente? Somente esse lado aqui com 36 pontos. Os outros 36 pontos vai ficar aqui no alfinete para a gente trabalhar depois. Bom, então o que nós fizemos aqui? Terminamos com 5 tricô, né? Que será aonde a gente vai colocar as casinhas de botão. Vamos virar para o avesso e vamos trabalhar 5 pontos em tricô de borda, que serão os pontos de borda aqui para os botões, tá? Então a gente vai tira o primeiro ponto sempre e trabalha 1, 2, 3 e 4. Então formaram aqui 5 pontos em tricô, tá? Será sempre tricô no avesso e no direito. Aí o próximo ponto, o que que a gente tem? Um meia. Então a gente vai fazer um tricô. O próximo ponto a gente tem um tricô, então a gente vai fazer um meia. A gente vai inverter os pontos.
Isso é o ponto arroz, gente. Aonde é meia, a gente faz tricô. E aonde é tricô, a gente faz meia. Agora eu tenho ponto meia. Então, vou fazer um tricô. Agora eu tenho um tricô, faço um meia. Aqui é um tricô. Aqui é um meia. Aqui é um tricô. Tá? Então, vocês vão fazer assim, ó. Aqui é tricô, então vou fazer meia. Aqui é meia, eu vou fazer tricô. Vocês vão inverter os pontos, tá? Aonde for meia vai fazer tricô e aonde for tricô vai fazer meia. Então vamos assim até o último pontinho que será em tricô, que é o ponto de borda. Virei aqui para o direito agora. Vamos repetir tudo que a gente fez na primeira carreira, tá? Tiramos o nosso pontinho de borda, passamos para outra agulha, agora tem um tricô. Então eu vou fazer um ponto meia. Agora eu tenho meia, eu vou fazer um tricô. Agora eu tenho tricô, eu vou fazer um ponto meia. Só desencontrar os pontos, gente. Aonde é meia, ó, eu faço tricô. Aonde é tricô, eu faço meia. E assim eu vou até para eu terminar com 5 tricôs de borda lá no final. Vocês não podem se esquecer dos 5 pontos em tricô lá no final, tá, gente? Não pode se esquecer disso, tá? Então vamos até o final, até sobrarem 5 pontos. Cheguei aqui no final, tenho 5 pontos aqui, eu vim invertendo os pontos, o meio tricô, onde era meia eu fiz tricô, onde tricô eu fiz meia, chegou aqui 5 pontos, então são 5 pontos de borda em tricô, ok, gente? 5 pontos de borda em tricô. Vocês reparem que esses 5 pontos de borda que a gente vai trabalhar em tricô, ele fica no meio do vestido. Aqui são 5 pontos de borda em tricô. Tricô no direito e tricô no avesso. São cordões de tricô. E aqui no finalzinho do vestido, no finalzinho do vestido, sempre será um pontinho de borda. Sempre será um pontinho de borda. E no meio do vestido, 5 pontos de borda trabalhados em cordões de tricô. Gente, agora vamos virar para o avesso, tá? Vamos virar aqui para o avesso e vamos repetir tudo de novo, tá? É um pontinho fácil de fazer e fica muito bonitinho, fica bem delicado. Tiramos o primeiro pontinho, vamos fazer mais 4 pontos aqui em tricô, formando 5 pontos de borda, tá? Já tem aqui 4 e 5. 5 pontos de borda, tá? 2, 4 e 1, 5. Agora aqui eu tenho meia, então eu vou fazer tricô. Aqui eu tenho tricô, eu vou fazer o ponto meia. E vou inverter nos pontos assim, até o final, tá? Até a gente chegar lá no final, que a gente vai trabalhar o último pontinho, que é o pontinho de borda, a gente vai trabalhar em tricô. Gente, já estou aqui do meu lado direito, o que a gente vai fazer? Vamos repetir a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui o pontinho de borda, passando ele para outra agulha, e depois aonde for tricô a gente faz meia, onde for meia faz tricô. E quando chegar aqui no finalzinho, que é no meio do vestido, vocês vão trabalhar 5 pontos em tricô, ok? 5 pontinhos em tricô. Gente, façam isso agora, façam o direito e o avesso, do jeito que eu ensinei a vocês. Quando a gente tiver aqui, ó, com 4, tá vendo? Aqui já tem 1, 2. Tem 2 cordãozinhos de tricô. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a luz para ver se dá para ver melhor. Porque às vezes essa tonalidade de luz não dá para ver muito bem. Acho que agora dá, né? Dá para ver melhor. Então, nós temos aqui 2 cordãozinhos de tricô.
É porque branco no branco, ó, assim dá pra ver, ó. 2 cordões de tricô. Quando a gente tiver com 4 cordões de tricô aqui, tá? Nós vamos fazer a primeira casinha de botão. Então, olha, o ponto já está aparecendo. Pontinho arroz já está aparecendo aqui, tá? Então, vocês trabalhem do jeitinho que eu ensinei, tá? Fazendo aqui no meio do vestido os 5 pontos de borda. E aqui no finalzinho do vestido é um pontinho de borda somente, tá? Trabalhem desse jeito, ok, gente? Tá? Até a gente ter 4 cordões de tricô aqui para fazer a primeira casinha de botão. Eu vim trabalhando daquela forma que eu ensinei a vocês, e agora aqui será o meu 4º cordão de tricô. Então aqui nesse 4º cordãozinho de tricô, eu vou fazer a primeira casinha de botão. Nós vamos fazer assim, ó, faz o primeiro pontinho em tricô aqui nos 5, ó. Nós vamos fazer a casinha de botão aqui do... Peraí que eu tenho um ponto aqui a mais. Aqui é meia, então meia, aqui é tricô. Aqui eu tenho 5 pontos de borda, né? 2, 4 e um 5. Então, o primeiro pontinho eu faço em tricô. Pego 2 pontos juntos em tricô. Dou uma laçada em tricô. Desculpem, gente. E faço 2 tricô. 1, 2. Já fizemos a nossa primeira casinha de botão, tá? Então eu fiz nos 5 pontos de borda, eu fiz um tricô e 2 pontos em tricô. Tá? Temos nossos 5 pontos aqui no avesso. Na hora de fazer a laçadinha que nós demos, gente, vocês vão tecer em tricô. Então, vamos fazer aqui os 5 pontos de borda em tricô. Ó, já fizemos 2, aqui tá a laçada. Vocês peguem de baixo para cima e faz um tricô. 3 tricô, 4 tricô, 5 tricô. Tá? São os 5 pontos de borda já aqui, ó, olha lá o buraquinho. Já com a nossa, tá vendo o buraquinho, gente, ó? Com a nossa primeira casinha de botão. E agora aqui eu tenho meia, então eu vou fazer tricô. Depois eu tenho tricô, eu vou fazer meia, assim a gente vai fazendo o ponto arroz, gente. Esse ponto fantasia chama-se ponto arroz, tá? Aonde é meia a gente faz tricô e aonde é tricô a gente faz meia. Então nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Aqui até o final, vamos virar para o direito e trabalhar do jeito que eu ensinei a vocês, tá? Do mesmo jeito que eu ensinei a vocês. Vocês só vão fazer repetição, tá? Repetição, tá? Agora as casinhas de botão, tá certo, gente? Vocês vão fazer a cada 10 carreiras de cordão de tricô. A cada 10 cordãozinhos, quer dizer, cada 10 cordãozinhos de tricô, vocês vão repetir a casinha de botão. Vocês sabem que cada cordãozinho de tricô, né, ele é feito com 2 carreiras. Cada 2 carreiras faz um cordão de tricô. Entenderam, gente? Então, quando for fazer o 10º cordão de tricô, vocês repitam de novo a casinha de botão. Nós fizemos aqui no início só com 4, porque é o início, tá certo, gente? Então, precisava colocar logo uma casinha de botão. E agora eu só vou fazer casinha de botão, gente, a cada 10 cordão de tricô. Na hora que eu for fazer o 10º cordão de tricô, eu vou repetir a outra casinha de botão. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Ó, reparem que eu estou fazendo um meio, um tricô, meio, um tricô. A gente vai fazer isso invertendo, né, os pontos. Onde é tricô eu faço meia, onde é meia eu faço tricô.
até o final, tá? Vamos virar para o direito agora. Veja, aqui já tá aparecendo, peraí, agulha, fica quieta aí. Aqui já tá aparecendo pontinho, tá bem bonitinho, vejam. É um pontinho bem delicado, bonitinho. E aqui no meio, nós já temos a nossa primeira casinha de botão, tá? Agora vocês vão contar, gente. Vocês vão contar aqui, ó, nós fizemos com 4, né? Na quarta a gente fez uma casinha de botão. Agora a gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar na décima, no 10º cordãozinho de tricô, a gente vai fazer outra casinha de botão. Vocês façam do mesmo jeitinho que eu ensinei a vocês. Quando ficarem faltando os 5 pontos aqui do meio do vestido, onde a gente vai fazer as casinhas de botão, quando ficarem faltando 5 pontos, vocês façam um tricô, 2 pontos juntos em tricô, uma laçada e 2 tricô. Tá certo, gente? Assim é feita a casinha de botão. Caso vocês se esqueçam, né, ou qualquer coisa assim, vocês podem estar voltando o vídeo um bocadinho. Tá certo, gente? Podem voltar o vídeo um bocadinho e assistir de novo, tá? Então vocês vão trabalhando dessa forma, ok, gente? Repetindo tudo que eu ensinei a vocês, tá? Fazendo pontinho arroz, mais aqui os pontinhos de borda, os 5 pontos de borda com as casinhas de botão a cada 10 cordãozinhos de tricô, uma casinha de botão.